Meu nome é Lúcia e, por anos, fui prisioneira dentro da minha própria casa. Aos 32 anos, eu era uma mulher apagada, sem voz, vivendo à sombra de um marido que me moldava conforme sua vontade. O que começou como um amor apaixonado logo se transformou em controle, e depois, em algo muito pior. Naquele dia, eu estava na cozinha, tentando preparar o almoço. Meu braço estava quebrado, envolto em uma tala, e cada movimento era uma tortura. Mas eu sabia que Roberto não aceitaria desculpas. Ouvi seus passos pesados se aproximando. Meu corpo se enrijeceu. Já sabia que ele não estava de bom humor. O que é isso? Ainda não está pronto? Ele perguntou, a voz carregada de impaciência. Respirei fundo. Estou fazendo o que posso, meu braço ainda dói. Ele bufou, irritado. E então, sem aviso, agarrou meu braço ferido e apertou exatamente onde a fratura ainda estava cicatrizando. A dor foi tão aguda que um grito escapou dos meus lábios. Para de frescura. Você sempre age como se estivesse prestes a desmaiar. Tentei puxar o braço, mas ele apertou ainda mais. Meu coração disparou, não de medo, mas de raiva. Pela primeira vez, algo dentro de mim se recusou a se curvar. Com a mão livre, alcancei o telefone sobre a mesa e apertei um botão. Lucas, sussurrei, minha voz trêmula. Roberto percebeu tarde demais. Ele me machucou de novo. Continuei, com a respiração falha. Por favor, vem. Antes que eu pudesse dizer mais, Roberto arrancou o telefone da minha mão e o arremessou contra a parede. Quem você pensa que está chamando? Mas antes que ele pudesse dar mais um passo, um estrondo ecoou pela casa. A porta se abriu de um golpe. E então, uma voz firme cortou o silêncio. Vamos ver o quão valente você é agora, Roberto. Lucas tinha chegado. E tudo estava prestes a mudar. Se alguém tivesse me dito, anos atrás, que eu terminaria nesse inferno, eu teria rido. Eu sempre fui uma mulher forte, independente, cheia de planos para o futuro. Nunca imaginei que um dia me tornaria prisioneira dentro da minha própria casa, refém de alguém que dizia me amar. Mas a verdade é que ninguém entra em um relacionamento esperando ser destruído. O que aconteceu comigo não foi imediato. Não foi uma tempestade repentina, foi um gotejar lento e silencioso que, aos poucos, me afogou. Conheci Roberto quando tinha 28 anos. Naquela época, minha vida parecia estar no caminho certo. Trabalhava como designer de interiores, embora a rotina fosse puxada, eu gostava da minha independência. Saía com amigos, viajava sempre que podia e sonhava com um futuro estável. Quando Roberto apareceu na minha vida, parecia a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Ele era encantador, inteligente, engraçado, trabalhador. Dizia as palavras certas na hora certa. Mandava mensagens para saber se eu tinha chegado bem em casa, me surpreendia com flores, planejava jantares românticos. Era aquele tipo de homem que qualquer uma sonharia em ter ao lado. Nos apaixonamos rápido, e nosso relacionamento foi um turbilhão. Em poucos meses, já falávamos em casamento. Na minha cabeça, aquilo fazia sentido. Quando você encontra a pessoa certa, por que esperar? Nos casamos. E, por um tempo, minha vida foi um conto de fadas. Ele me elogiava na frente dos amigos, dizia o quanto tinha sorte de ter uma esposa como eu. Lúcia é incrível. Cuida da casa, trabalha, ainda tem tempo para mim. Sou um homem abençoado. Eu me sentia especial. Me sentia escolhida. Mas os elogios começaram a se transformar em pequenas sugestões. No começo, não pareciam ameaçadoras. Você trabalha demais, Lúcia. Eu ganho o suficiente para nós dois. Por que não se concentra mais em casa? Eu relutei. Sempre gostei do meu trabalho. Mas ele insistiu. Disse que queria me dar uma vida confortável, que eu não precisava me preocupar com nada. E eu acreditei. Então, deixei o emprego. No primeiro mês, foi tranquilo. Ele parecia feliz em me ver mais disponível. Mas, aos poucos, a casa virou meu único mundo. E o que antes eram sugestões passaram a ser cobranças. Essa camisa não está bem passada. Você teve o dia todo, Lúcia. O jantar atrasou de novo? O que você fez o dia todo? Aos poucos, fui percebendo que minha vida estava encolhendo. Antes, meu dia era cheio de projetos, clientes, cafés com amigas. Agora, minha única função era garantir que ele estivesse satisfeito. No início, tentei ignorar os sinais.
Convenci-me de que eram apenas pequenas fases. Mas, um dia, tudo mudou. Eu quis voltar a trabalhar. Sentia falta de ter algo meu, de me sentir útil. Quando disse isso a ele, esperava uma conversa adulta, um pouco de resistência talvez, mas nunca a reação que recebi. Trabalhar para quê? Para conhecer outros homens. É isso que você quer? Fiquei chocada. O homem que antes me enchia de elogios agora me olhava com desconfiança, como se eu fosse uma estranha. Não seja ridículo, Roberto. Eu só quero ter meu próprio dinheiro. Ele se levantou da cadeira devagar. Nunca vou esquecer daquela expressão no rosto dele. Era a primeira vez que via algo sombrio nos olhos do homem que um dia amei. E então, ele me empurrou contra a parede. Não foi um empurrão forte, mas foi o suficiente para me paralisar. Fiquei ali, imóvel, sentindo o coração disparado, tentando processar o que havia acontecido. E então ele fez o que todos fazem depois da primeira agressão. Pediu desculpas. Trouxe flores no dia seguinte. Disse que estava estressado, que não queria me machucar, que nunca mais faria aquilo. Eu queria acreditar. Então, acreditei. Mas o que começou como um empurrão logo se tornou rotina. Pequenos apertões no braço, gritos, ofensas. E toda vez que eu pensava em sair, me lembrava das promessas, dos momentos bons, e me agarrava à esperança de que ele mudaria. Mas homens como Roberto não mudam. E eu só percebi isso quando já era tarde demais. Se alguém me perguntasse naquela época quando exatamente minha vida começou a ruir, eu não saberia responder. Não houve um momento único, um marco definitivo. Foi um processo lento, gradual, quase imperceptível. Como um vidro trincado que, a princípio, parece sólido, mas que a cada dia racha um pouco mais até se despedaçar por completo. Depois daquela primeira vez que Roberto me empurrou contra a parede, eu quis acreditar que tinha sido um erro. Mas erros não se repetem tantas vezes. E com o tempo, os empurrões se tornaram mais frequentes. Não eram socos, não eram chutes. Não eram o tipo de agressão que deixa hematomas óbvios. Mas cada aperto no braço, cada puxão brusco, cada grito me fazia sentir cada vez menor. No começo, ele sempre pedia desculpas. E eu sempre aceitava. Mas logo as desculpas desapareceram. A violência virou rotina. A primeira vez que ele quebrou um prato na minha frente, foi porque o arroz estava muito salgado. Eu me assustei, recuei, mas ele não me tocou. Apenas me encarou e disse, com frieza: "Recolha isso." Fiz o que ele mandou. Ainda não entendia que aquilo era apenas o começo. Daí vieram os tapas na mesa, os socos na parede, os insultos que me faziam sentir como se eu não valesse nada. E então, um dia, aconteceu algo que abriu meus olhos. Era tarde da noite. Eu estava sentada no sofá, tentando criar coragem para falar. Já fazia um tempo que eu pensava em voltar a trabalhar. Talvez se eu ganhasse meu próprio dinheiro, as coisas melhorassem. Talvez, se eu tivesse uma vida fora daquela casa, eu pudesse respirar. Tomei fôlego e falei: "Quero voltar a trabalhar." Roberto olhou para mim e riu. Não uma risada alegre, mas um som curto, seco, carregado de ironia. "Trabalhar? Para quê? Para sair desfilando por aí? Para conhecer outros homens?" Senti um arrepio percorrer meu corpo. "Não seja ridículo, Roberto. Eu só quero ter minha independência." Ele fechou a cara. Largou o copo na mesa e se levantou. "Independência? Você quer independência de mim?" Dei um passo para trás. Eu o conhecia bem demais para saber que aquela discussão não terminaria bem. "Eu só quero trabalhar, só isso. Não estou pedindo nada demais." Foi rápido. Ele se moveu antes que eu pudesse reagir. Suas mãos agarraram meus ombros, e com força, me empurrou contra a parede. O impacto não foi forte o suficiente para me machucar de verdade, mas foi o bastante para me paralisar. Acho que naquele momento, uma parte de mim soube que ele nunca pararia. Mas o pior ainda estava por vir. Porque, no dia seguinte, ele me trouxe flores. Ele me abraçou, beijou minha testa, disse que me amava, que só tinha perdido o controle porque me amava demais. E eu quis acreditar. Então, mais uma vez, eu acreditei. O problema é que, depois da primeira vez, fica mais fácil para o agressor repetir. E foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, os empurrões viraram apertões no braço. Primeiro de leve, depois cada vez mais fortes. Se eu demorasse para atender um pedido,
sentia seus dedos se cravando na minha pele. Se eu dissesse algo que ele não gostava, ele apertava meu pulso com força suficiente para deixar marcas. Você é tão sensível, Lúcia, ele dizia, rindo. Mas eu sabia que não era brincadeira. Os gritos eram diários. As acusações também. Você não faz nada direito. Se não fosse por mim, você não teria nada. Ninguém nunca vai te querer além de mim. E quanto mais ele me rebaixava, mais eu começava a acreditar que ele estava certo. Foi assim que ele me destruiu, não só fisicamente, mas mentalmente. E foi assim que, sem perceber, eu me tornei uma prisioneira dentro da minha própria casa. Esse conteúdo pode violar nossas políticas de uso. Erramos. Envie uma desaprovação, polegar para baixo, a esta resposta para nos avisar. Havia dias em que eu pensava que aquilo era apenas uma fase ruim. Que, se eu me esforçasse mais, se tentasse evitar os gatilhos, talvez Roberto mudasse. Mas a verdade era uma só: homens como ele não mudam. Eles apenas testam até onde podem ir. E, naquele dia, ele descobriu que podia ir longe demais. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. Como sempre, eu estava na cozinha preparando o jantar. Não podia atrasar, porque sabia o que aconteceria se ele chegasse e não encontrasse tudo pronto. O problema é que, naquela noite, o cansaço pesava mais que o normal. Meu corpo estava exausto, minha mente ainda mais. Fazia tempo que eu não dormia direito. Cada noite era uma mistura de tensão e medo. Medo de falar algo errado, de olhar da forma errada, de ser o alvo do mau humor de Roberto. Medo de que ele decidisse que, naquela noite, não bastariam apenas gritos. Minha respiração estava pesada enquanto mexia a panela com arroz. Meus olhos ardiam. Mas segui em frente. Sempre segui em frente. Então, a porta se abriu. Eu já sabia, só pelo som dos passos, que ele não estava de bom humor. O que é isso? Ainda não está pronto? Sua voz soou carregada de impaciência. Fechei os olhos por um segundo, tentando encontrar forças para manter a calma. Estou fazendo o que posso, Roberto. Meu braço ainda dói. Isso foi suficiente para acender o pavio. Ah, por favor. Ele se aproximou, os passos pesados ecoando pelo chão da cozinha. Você sempre tem uma desculpa, não é? Seu braço dói, seu corpo dói, tudo dói. Mas para ficar sentada o dia todo você está bem, né? Meu estômago se revirou. Meu coração batia acelerado. Mas, dessa vez, não era por medo. Era por raiva. Levantei o olhar e o encarei. Pela primeira vez, sem desviar. Estou fazendo o que posso, repeti, minha voz firme, mas não tão segura quanto eu queria. Ele riu. Não uma risada divertida, mas uma risada cruel. Você é patética, Lúcia. Nem para isso serve. Antes que eu pudesse reagir, senti seu aperto no meu braço. Exatamente no ponto da fratura. A dor foi tão intensa, tão aguda, que me arrancou um grito. Tentei puxar o braço, mas ele apertou ainda mais. Até quando vai me fazer esperar, hein? Você acha que sou seu empregado? Meus olhos se encheram de lágrimas. Mas, dessa vez, não era só pela dor física. Era pela humilhação. Eu sabia que ele estava me machucando de propósito. Sabia que ele queria ver minha reação, queria me ver encolhida, submissa. Mas, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Algo que ele nunca conseguiria consertar. Eu não ia mais permitir. Minha mão tremia, mas eu conseguia alcançar o celular sobre a mesa. Minhas forças estavam indo embora, mas, antes que ele percebesse o que eu estava fazendo, apertei o botão de chamada rápida. Do outro lado da linha, a voz que eu mais precisava ouvir atendeu quase de imediato. Lúcia! O que aconteceu? Era Lucas. Meu irmão. O único que sabia o que eu estava passando, mesmo quando eu insistia em fingir que tudo estava bem. Ele me machucou de novo, Lucas. Minha voz saiu fraca, entrecortada pelo choro. Eu não posso mais. Por favor, vem. Roberto percebeu tarde demais. Ele arrancou o telefone da minha mão e o arremessou contra a parede, quebrando-o em pedaços. Quem você estava chamando? Quem você acha que vai vir aqui? Ele deu um passo à frente, furioso, os olhos ardendo de raiva. Mas, pela primeira vez, eu não me encolhi. Não havia mais lágrimas. Não havia mais medo. E foi então que aconteceu. A porta da frente se abriu de um golpe. O som ecoou pela casa como um trovão.
E a voz que veio a seguir cortou o ar como uma lâmina. Vamos ver quão valente você é quando enfrenta alguém do seu tamanho. Lucas estava ali. E, pela primeira vez, a maré virou a meu favor. Roberto congelou. Os olhos arregalados, as mãos tremendo, a respiração falha. Ele tentou reagir, tentou recuperar o controle da situação, mas já era tarde demais. A ilusão dele tinha acabado. O rei estava nu. E, dessa vez, ele não tinha mais ninguém para protegê-lo. Eu sempre soube que o medo controlava minha vida. O medo de falar algo errado, de fazer algo que o irritasse, de não ser boa o suficiente. Mas nunca, em todos os anos ao lado de Roberto, eu tinha visto medo nos olhos dele. Até aquele momento. Lucas estava ali, parado na porta, a postura firme, os olhos ardendo de fúria. Seu tom não deixava dúvidas. Ele não estava ali para conversar, não estava ali para pedir explicações. Ele estava ali para me tirar daquele inferno. Por um segundo, ninguém se mexeu. O silêncio tomou conta da casa como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado. E então Roberto riu. Foi uma risada nervosa, forçada, quase um reflexo. Ele precisava acreditar que ainda tinha controle sobre a situação. Lucas, ele disse, fingindo uma calma que não sentia, isso é um assunto de casal. Não tem nada a ver com você. Lucas deu um passo para dentro da casa, fechando a porta atrás de si com um estrondo. Assunto de casal? Ele cruzou os braços. Foi isso que você disse quando quebrou o braço da minha irmã? Roberto empalideceu. Eu nunca tinha visto ele assim antes. Ele sempre se orgulhou de ser um homem confiante, um homem no controle. Mas agora ele estava encurralado. Eu não quebrei nada, sua voz tremeu. Ela caiu. Lucas riu, mas não era uma risada divertida. Era uma risada fria, calculada. Ah, claro. Ela caiu. E eu suponho que o telefone também caiu sozinho, né? Roberto olhou para os pedaços do telefone no chão e abriu a boca, mas não encontrou resposta. Você acha que ninguém sabe o que você faz com ela? Lucas continuou, a voz cheia de desprezo. Você acha que gritar e humilhar alguém que está machucado te faz um homem? Aquela frase acertou Roberto como um soco invisível. Eu vi nos olhos dele. Pela primeira vez, ele estava vulnerável. Mas, mesmo acuado, ele ainda tentou resistir. Isso é um exagero. Sua voz ficou mais aguda, quase desesperada. Todas as relações têm problemas. Lucas não se moveu. Ele apenas inclinou a cabeça, avaliando Roberto como um predador observa sua presa. Relações têm problemas, ele disse, calmamente. Mas o que você faz não é um problema de casal. É um crime. O silêncio voltou a preencher a sala. Eu observava tudo aquilo como se estivesse vendo de fora, como se não fosse comigo. Como se estivesse assistindo a um espetáculo no qual, de repente, os papéis tinham sido invertidos. Roberto, o homem que por anos me fez sentir pequena, agora estava reduzido a nada. Escuta, Lucas. Ele deu um passo para trás, tentando encontrar uma saída. Eu só perdi o controle por um segundo, tá bom? Eu amo a Lúcia. Todas as casais brigam. Lucas se aproximou lentamente, obrigando Roberto a recuar ainda mais. Ah, claro. E por isso ela está com o braço quebrado e chorando no chão, né? Isso também faz parte de uma briga normal? Roberto tentou passar por ele, mas Lucas bloqueou o caminho. Você não vai a lugar nenhum até que a polícia chegue. Meu coração disparou. Polícia. Eu nunca tinha dito essa palavra em voz alta. Durante anos, mesmo nos piores momentos, nunca considerei essa opção. Chamá-lo significava reconhecer que minha vida não era só infelicidade, mas sim um crime em andamento. E agora não era mais uma escolha. Era um fato. Roberto arregalou os olhos. Não, espera. Não precisa envolver a polícia. A gente pode resolver isso. Lucas cruzou os braços, sem pressa. Resolver? Como? Com mais promessas vazias? Com mais flores no dia seguinte? A resposta de Roberto foi o silêncio. E dessa vez, ele não conseguiu esconder o que estava estampado em seu rosto. Medo. Você só é valente quando está sozinho com ela, Lucas disse, a voz repleta de desprezo. Quando pode gritar, humilhar e quebrar coisas para se sentir no controle. Mas agora olha para você, tremendo como um covarde. O peso daquelas palavras foi como um golpe. Roberto não soube o que dizer. Pela primeira vez,
Ele não tinha desculpas, não tinha justificativas. E então o som de sirenes preencheu o ar. O barulho atravessou as paredes, ecoou no chão, se enfiou nos cantos mais sombrios daquela casa. Era o fim. Do lado de fora, vi as luzes vermelhas e azuis refletindo nas janelas. Do lado de dentro, vi o pânico tomar conta de Roberto. Ele me olhou como se eu pudesse salvá-lo. Como se, depois de tudo, ele ainda esperasse que eu o defendesse. Mas eu só dei um passo à frente, olhei bem nos olhos dele e sussurrei. Acabou, Roberto. A porta foi aberta de um golpe e 2 policiais entraram. Lucas se afastou, cruzando os braços, enquanto Roberto tentava falar, tentando se explicar. Mas sua voz agora era só um murmúrio sem importância. Senhor Roberto Souza? Um dos policiais perguntou. Ele não respondeu. Porque, no fundo, ele sabia. Eles sabiam. E eu sabia. A máscara tinha caído. Enquanto os policiais o algemavam, ele se virou para mim uma última vez. Lúcia, por favor. Você não pode fazer isso comigo. Eu sorri. Mas não foi um sorriso de compaixão. Foi um sorriso frio, de alguém que finalmente tinha recuperado o próprio poder. Eu já fiz. E então, eles o levaram. A porta se fechou atrás deles, e pela primeira vez em anos, a casa ficou em silêncio. Mas não era um silêncio pesado, sufocante. Era um silêncio de liberdade. Lucas se aproximou, passou os braços ao redor dos meus ombros e me puxou para um abraço apertado. Agora você está segura, ele sussurrou. Eu fechei os olhos. Respirei fundo. E pela primeira vez, depois de tanto tempo, acreditei nisso. A porta se fechou atrás de Roberto, e o silêncio que tomou conta da casa era diferente de qualquer outro que eu já tinha experimentado. Não era o silêncio carregado de tensão, aquele que antecedia um grito ou uma acusação. Era um silêncio de fim. De libertação. Meu corpo ainda tremia. Meu braço latejava no lugar onde ele o apertou pela última vez. Mas, pela primeira vez, eu não sentia medo. Apenas alívio. Lucas permaneceu ao meu lado, seu olhar firme e protetor. Ele não disse nada nos primeiros segundos. Acho que estava esperando para ver se eu desmoronaria, se entraria em colapso depois de tudo o que aconteceu. Mas eu não caí. Eu estava ali, de pé, sentindo algo que há muito tempo não sentia: controle. Vamos sair daqui, ele disse por fim. Eu assenti. Mas antes de cruzar a porta, olhei ao redor. A sala onde tantas discussões aconteceram, onde tantas lágrimas foram derramadas. A cozinha onde eu suportei insultos enquanto tentava preparar refeições que nunca eram boas o suficiente. O corredor onde tantas vezes meus passos hesitaram antes de entrar no quarto, temendo o que encontraria do outro lado da porta. Aquele não era mais meu lar. Nunca foi. Respirei fundo e saí sem olhar para trás. Do lado de fora, as luzes vermelhas e azuis ainda piscavam, iluminando a rua. Roberto já estava dentro da viatura, com as mãos algemadas e a cabeça baixa. Ele não olhou para mim. Talvez soubesse que não adiantava mais tentar me manipular. Talvez soubesse que, desta vez, não havia saída. Os policiais se aproximaram e um deles, um homem de rosto sério, se dirigiu a mim. A senhora quer prestar queixa formal agora ou prefere esperar até amanhã? Minha voz saiu sem hesitação. Agora. Se eu tivesse esperado, se eu tivesse dado qualquer margem para dúvida, talvez a parte frágil de mim tivesse tentado justificar, tentar acreditar em alguma mentira que ele pudesse inventar para me prender ali de novo. Mas não havia mais espaço para isso. Lucas segurou minha mão enquanto caminhávamos para o carro da polícia. Você está fazendo a coisa certa, ele disse. E, pela primeira vez, eu sabia que era verdade. Chegamos à delegacia poucos minutos depois. O ambiente era frio, burocrático, mas, curiosamente, não me sentia intimidada. Eu me sentia determinada. Sentada diante do escrivão, comecei a contar tudo. Cada detalhe. Cada empurrão, cada insulto, cada vez que Roberto me fez sentir menos do que um ser humano. A cada palavra, parecia que eu arrancava um pedaço do peso que carreguei por anos. A senhora tem provas físicas das agressões? O policial perguntou. Levantei meu braço imobilizado. Meu irmão pode testemunhar que foi ele quem fez isso. Além disso, tenho registros médicos e mensagens onde ele minimiza as agressões. Lucas entregou ao policial o celular que ele usava para me mandar mensagens. Aqui tem ameaças e tentativas de controle.
Tudo registrado. O policial assentiu, anotando tudo com calma. Com esse material, podemos solicitar uma medida protetiva para garantir que ele não se aproxime da senhora. Eu nunca imaginei que ouvir essas palavras traria tanta paz. Quero isso, respondi imediatamente. Lucas sorriu ao meu lado. Saímos da delegacia na madrugada. O ar fresco da noite pareceu lavar todo o peso que eu carregava. Enquanto caminhávamos até o carro, Lucas passou um braço ao redor dos meus ombros. Você está livre agora. Essas palavras ficaram ecoando na minha mente. Livre. Voltei para a casa dos meus pais naquela noite. Minha mãe me recebeu com os olhos marejados, mas sem dizer uma palavra. Apenas me envolveu em um abraço apertado, como se tentasse, com aquele gesto, apagar todo o sofrimento dos últimos anos. Na manhã seguinte, sentei-me na mesa da cozinha e, pela primeira vez, tomei café sem pressa, sem medo. Lucas se sentou ao meu lado, observando-me com um pequeno sorriso. O que foi? Perguntei. Você parece diferente. Diferente como? Ele deu de ombros. Você não parece assustada. Eu não estava. Nos dias seguintes, as notícias foram chegando como peças de um dominó caindo, uma após a outra. Primeiro, a medida protetiva foi concedida rapidamente, impedindo Roberto de se aproximar de mim. Depois, a verdade começou a se espalhar. Seus amigos descobriram. Seu trabalho ficou sabendo. Seu chefe, que sempre viu nele um funcionário exemplar, não quis associar a empresa ao escândalo. Ele foi demitido. E, como um último golpe de ironia, Lorena, a amante que ele manteve às escondidas por tanto tempo, o abandonou. Não porque se importava com o que ele fez, mas porque agora ele não tinha mais dinheiro para bancar seu estilo de vida. De um homem que se achava invencível, ele se tornou alguém sem emprego, sem amigos, sem dinheiro e sem controle sobre ninguém. E eu? Eu estava recomeçando. Uma semana depois, sentada na varanda da casa dos meus pais, sentindo a brisa fresca da noite, olhei para o céu estrelado e, pela primeira vez, senti que pertencia a esse mundo de novo. Lucas saiu da casa com 2 xícaras de café e me entregou uma. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Olhei para ele e sorri. Tudo o que eu quiser. Eu não era mais a mulher assustada que esperava por permissão para existir. Eu era Lúcia. E, finalmente, eu era livre. Acordei naquela manhã sem o peso que me acompanhou por anos. Era a primeira vez que eu não precisava me preocupar em caminhar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Eu estava segura. Roberto estava preso, e mesmo que ele saísse, a medida protetiva garantiria que ele não pudesse se aproximar de mim. Mas segurança não era o bastante. Eu queria justiça. Lucas já estava me esperando na mesa da cozinha quando desci. Minha mãe tinha preparado café e pães, como fazia quando éramos crianças. Pela primeira vez em anos, me permiti desfrutar daquele momento simples. Pronta para hoje? Lucas perguntou. Respirei fundo. Mais do que nunca. Fomos direto ao escritório do advogado que Lucas havia contatado para mim. O Sr. Almeida era um homem de cabelos grisalhos e olhar sério, conhecido por não deixar que seus clientes fossem prejudicados. Lúcia, você tem um caso muito sólido contra Roberto, ele disse, folheando os documentos que tínhamos reunido. Com o depoimento do seu irmão, os registros médicos e a medida protetiva, podemos não apenas acelerar o divórcio, mas também garantir que ele não tenha nenhum benefício financeiro com isso. Assenti. Já não havia hesitação em mim. Quero que ele perca tudo o que tentou controlar. O advogado sorriu de forma quase imperceptível. Podemos garantir isso. Além da separação, você tem direito a uma compensação pelos anos em que ele te impediu de trabalhar e pelo controle econômico que exerceu sobre você. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Eu não queria apenas sair do casamento. Eu queria sair dele com a certeza de que Roberto nunca mais teria poder sobre mim. Há mais um detalhe, Almeida continuou, ajustando os óculos. Pelo que descobrimos, Roberto contraiu algumas dívidas enquanto ainda estavam casados. Algumas delas estão em seu nome, mas, com a denúncia e o histórico de abuso, podemos impedir que você seja responsabilizada. Eu sabia que ele escondia coisas de mim, mas não imaginava que fosse tão longe. Então faça isso, respondi sem titubear. Quero que ele sinta o peso de cada escolha que fez. Não demorou muito para que as consequências começassem a alcançá-lo. A primeira bomba veio quando ele foi notificado da ordem de restrição. Agora,
Ele não poderia nem se aproximar do apartamento onde vivíamos. Tinha perdido o direito de estar lá. A segunda foi ainda pior para ele. Quando seus advogados tentaram impugnar o divórcio e reverter a partilha de bens, receberam uma resposta dura. Já tínhamos provas documentadas de suas agressões e do desvio de dinheiro. Ele tentou transferir o carro para o nome de Lorena, sua amante, mas a justiça bloqueou a movimentação antes que pudesse ser concluída. E então, veio o golpe final. A empresa onde trabalhava recebeu a denúncia formal. A princípio, tentaram ignorar o caso, mas a notícia começou a se espalhar. Nenhuma corporação quer um funcionário envolvido em um escândalo de agressão e desvio de dinheiro. Foi demitido no mesmo dia. Lucas me ligou assim que recebeu a notícia. Ele perdeu o emprego. Pisquei algumas vezes, absorvendo aquilo. Então ele perdeu tudo. Literalmente. A amante já saiu da jogada também. Sem dinheiro, sem emprego, sem casa. Sorri. Mas, diferente das outras vezes, não era um sorriso de vingança. Era um sorriso de liberdade. Com o divórcio tramitando e minha segurança garantida, eu finalmente comecei a pensar no futuro. Aluguei um pequeno estúdio, longe de qualquer lembrança do passado. Era um espaço simples, mas era meu. Pela primeira vez em anos, eu podia organizar minha vida como eu queria. Comecei a trabalhar como designer de interiores novamente. O primeiro projeto que peguei foi algo pequeno, mas não importava. Era meu primeiro passo para reconstruir minha independência. A cada dia que passava, sentia que a sombra de Roberto ficava mais distante. Eu acordava sem medo. Saía de casa sem olhar para trás. E, mais importante, tomava decisões sem me preocupar com a reação de outra pessoa. Um dia, enquanto tomava café na varanda do meu novo lar, meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Lúcia, sei que errei. Mas podemos conversar? Estou sem casa, sem emprego. Preciso de ajuda. Eu mudei. Fiquei olhando para aquelas palavras por alguns segundos. Se fosse um ano atrás, eu teria hesitado. Teria me sentido culpada. Teria acreditado que ele podia mudar. Mas agora eu sabia a verdade. Homens como Roberto não mudam. Eles só se arrependem quando perdem tudo. Respirei fundo e digitei minha resposta. Eu. Você me fez cair tantas vezes. Agora sou eu quem te deixa no chão. Boa sorte. E então, bloqueei seu número. Não senti remorso. Não senti pena. Apenas alívio. Porque, finalmente, eu era livre. A liberdade tem um gosto estranho quando você passa anos sem conhecê-la. Nos primeiros dias depois da prisão de Roberto, acordei esperando sentir medo. Estava acostumada a pisar em ovos, a medir cada palavra, a tentar evitar conflitos. Mas agora, a casa era silenciosa. Não havia gritos, não havia portas batendo, não havia insultos disfarçados de críticas. Eu era dona do meu tempo. Levou um tempo para me acostumar com isso. Eu ainda acordava cedo, ainda sentia aquele impulso de checar se tudo estava em ordem, como se meu corpo estivesse condicionado a obedecer regras invisíveis que já não existiam. Mas, aos poucos, comecei a me permitir pequenas liberdades. A tomar café sem pressa. A assistir um filme até tarde sem precisar dar explicações. A dormir sem medo de acordar no meio da noite com o estrondo de algo sendo quebrado. Eu era livre, mas ainda estava aprendendo a me sentir assim. Os dias passaram e, aos poucos, tudo foi se encaixando. O divórcio avançava rapidamente, minha conta bancária foi finalmente separada da de Roberto, e a medida protetiva garantiu que ele não pudesse sequer tentar se aproximar. Mas os homens como Roberto não aceitam perder o controle tão facilmente. Uma semana depois de ter sido expulso do apartamento, ele tentou entrar em contato. Primeiro, foram ligações de números desconhecidos, que ignorei. Depois, mensagens. Uma atrás da outra. Lúcia, eu sei que errei, mas você não pode simplesmente apagar tudo assim. Estou sem casa, sem dinheiro. Eu não tenho ninguém. Você sabe que sempre fomos só nós dois. Por favor, me dá uma chance. Eu mudei. Cada mensagem era um reflexo do que ele sempre fez: manipular. Ele não pedia desculpas por ter me machucado. Ele não reconhecia o que fez. Ele apenas lamentava as consequências. Mas o que ele não sabia era que eu já não era a mesma Lúcia que ele deixou caída no chão, segurando um braço quebrado. Esperei alguns minutos antes de responder. Não porque eu estivesse hesitante,
mas porque queria que ele sentisse cada segundo da minha indiferença. Você me fez cair tantas vezes. Agora sou eu quem te deixa no chão. Boa sorte. E então, bloqueei seu número. Não houve lágrimas. Não houve dúvida. Apenas um vazio onde antes havia medo. Alguns dias depois, Lucas me ligou. Sua voz tinha aquele tom divertido que ele usava quando estava prestes a me contar algo bom. Adivinha quem está morando de favor na casa de um amigo porque não pode pagar aluguel? Sorri. Se ele sempre dizia que conseguia se virar sozinho, agora tem a chance de provar. Lucas riu. Ele tentou convencer o chefe a recontratá-lo, mas ninguém quer um funcionário que saiu da empresa em meio a um escândalo. A imagem de Roberto, o homem arrogante que um dia achou que nunca sofreria consequências, agora dependendo da caridade alheia, me trouxe uma satisfação que eu não esperava sentir. Mas não era sobre vingança. Era sobre justiça. Por anos, ele me fez acreditar que eu não conseguiria viver sem ele. Mas agora, era ele quem não conseguia sobreviver sem mim. E eu? Eu estava apenas começando minha nova vida. Mudar de vida não acontece do dia para a noite. Ainda havia momentos em que eu sentia uma pontada de insegurança, uma voz no fundo da minha mente que me perguntava se eu realmente tinha feito a coisa certa. Mas sempre que essa dúvida surgia, eu me lembrava do meu braço quebrado. Das noites em que chorei em silêncio para não provocar mais um ataque de fúria. Das vezes que me olhei no espelho e não reconheci quem eu era. E então, eu sabia, não havia escolha melhor do que a que fiz. Eu me joguei no trabalho. Retomei minha carreira de designer de interiores, começando com projetos pequenos, reconstruindo minha confiança. Pela primeira vez em anos, eu estava decidindo o que queria fazer sem precisar perguntar a ninguém. Minha casa era pequena, mas era minha. Não havia ninguém para me dizer que as coisas estavam erradas, que eu não era boa o suficiente, que eu não sabia o que estava fazendo. E isso era tudo o que eu precisava. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. Graças ao Sr. Almeida, consegui garantir que Roberto não tivesse nenhum benefício financeiro. Pelo contrário, ele foi forçado a pagar uma compensação pelos anos de controle econômico que exerceu sobre mim. Quando o último documento foi assinado, sentei-me em um café próximo ao escritório do advogado e pedi um cappuccino. Tomei o primeiro gole e fechei os olhos. Eu tinha vencido. Mas, acima de tudo, eu tinha me recuperado. Uma tarde, enquanto revisava um projeto de design para um cliente, meu telefone tocou. Era Lucas. Está sentada? Ele perguntou, já rindo. O que aconteceu? Roberto foi expulso da casa do amigo. Parece que até ele se cansou de ter um parasita morando de graça. Soltei uma risada baixa. Bom, ele tem experiência em manipular pessoas. Mas, sem dinheiro, fica difícil, né? Lucas suspirou, mas havia um tom satisfeito na sua voz. Você percebeu, né? O quê? Você não riu por vingança. Você riu porque está livre. Fiquei em silêncio por um momento. Ele estava certo. Minha risada não era maliciosa, não era de quem queria ver alguém sofrer. Era a risada de alguém que não carregava mais o peso do passado. Eu venci sem precisar levantar um dedo. A vida fez justiça por mim. E essa, eu percebi, era a melhor vingança de todas. Os dias passavam e, a cada manhã, eu me sentia mais leve. O medo, antes constante, havia se dissipado. Pela primeira vez em anos, minha vida era minha novamente. Eu não precisava mais olhar por cima do ombro, não precisava mais medir palavras, não precisava mais pedir permissão para existir. A sombra de Roberto ainda estava lá, mas cada dia que passava ela ficava mais distante. Lucas me visitava com frequência. Sempre que aparecia, trazia notícias sobre a derrocada de Roberto, não porque eu tivesse pedido, mas porque sabia que, no fundo, cada nova derrota dele era um lembrete de que eu tinha vencido. Você não vai acreditar no que eu descobri hoje, ele disse uma tarde, enquanto se jogava no sofá da minha nova casa. O que foi agora? O rei caiu de vez. Ele foi despejado da casa onde estava morando de favor. Parece que até os amigos dele se cansaram de sustentá-lo. Sorri, mas dessa vez não havia qualquer resquício de raiva ou desejo de vingança no meu sorriso. Era apenas satisfação. Então ele finalmente descobriu o que significa estar sozinho, murmurei, tomando um gole do meu café. Parece que sim. Ah, e tem mais uma coisa, Lucas continuou, divertido. Você lembra daquela amante dele? Não precisei perguntar quem era.
Lorena, a mulher que acreditou que herdaria um príncipe, só para descobrir que tinha apostado no homem errado. O que aconteceu com ela? Perguntei, mais por curiosidade do que por interesse real. Ela sumiu. Assim que ele perdeu o dinheiro, ela desapareceu da vida dele. Era previsível. Mulheres como Lorena não amam homens como Roberto. Elas amam o que eles podem oferecer. E sem casa, sem dinheiro e sem status, Roberto não era nada. Então ele perdeu tudo. Lucas assentiu. Tudo. No passado, eu teria ficado remoendo isso, tentando entender como um homem que dizia me amar foi capaz de me tratar daquela forma. Eu teria sentido culpa, teria me questionado se talvez tivesse sido muito dura. Mas agora, eu não sentia nada. E isso, mais do que qualquer coisa, era libertador. Eu estava em paz. Nos meses seguintes, meu foco foi inteiramente em mim. Trabalhei em projetos de design de interiores, construindo minha carreira com minhas próprias mãos. Minha casa, antes um pequeno estúdio alugado, se tornou um reflexo do que eu queria ser. Aconchegante, cheia de luz, um espaço onde eu me sentia segura. Comecei a fazer pequenas coisas que antes pareciam impossíveis. Voltei a me permitir rir alto, sem medo de ser criticada. Passei a sair mais, a encontrar amigos que há muito tempo eu tinha afastado sem perceber. Redescobri hobbies que Roberto havia feito questão de menosprezar. Eu estava me reconstruindo. E, pela primeira vez, eu sabia que ninguém mais teria o poder de me destruir. A última mensagem. Então, um dia, meu telefone vibrou. Era um número desconhecido. Algo no fundo da minha mente me dizia que eu já sabia quem era. Respirei fundo antes de abrir a mensagem. Lúcia, eu sei que estraguei tudo. Você não precisa me perdoar. Mas só queria que soubesse que me arrependo de tudo. Sei que fui um idiota, mas estou sozinho agora. Sem casa, sem dinheiro. Sem você. Só queria dizer que sinto sua falta. Se houver alguma chance de ao menos conversarmos, me avise. Olhei para a tela por alguns instantes. No passado, eu teria chorado. Teria sentido um peso no peito, uma mistura de raiva e pena, de saudade e dor. Mas agora, eu não sentia nada além de alívio. Porque, no final, Roberto nunca mudou. Ele não queria pedir desculpas pelo que fez. Ele só queria recuperar o controle. E eu nunca mais daria isso a ele. Respirei fundo, abri a conversa e escrevi uma última resposta. Você me fez cair tantas vezes, mas agora sou eu quem te deixa no chão. Boa sorte. E então, sem hesitação, bloqueei seu número. Dessa vez, era definitivo. Não havia mais amarras. Não havia mais volta. Era o fim de uma história que nunca deveria ter existido. E o começo da vida que eu sempre mereci. A melhor vingança. Alguns dias depois, sentei-me na varanda do meu apartamento, sentindo o vento frio da noite tocar minha pele. Eu olhei para o céu estrelado, e pela primeira vez em anos, senti que tudo estava exatamente onde deveria estar. Lucas apareceu na porta com 2 xícaras de café e se sentou ao meu lado. Sabe, eu sempre soube que você era forte, ele disse. Eu sorri. Acho que só precisava me lembrar disso. Ele deu um gole no café e me olhou com aquele olhar que sempre dizia mais do que palavras. E agora? O que vem depois? Eu me recostei na cadeira e suspirei, sentindo a tranquilidade me envolver. Agora? Agora eu vivo. Lucas sorriu e ergueu a xícara em um brinde silencioso. E naquele momento, soube que a vingança mais doce não era ver Roberto perder tudo. Era saber que, não importa o que acontecesse com ele, eu nunca mais olharia para trás. Eu tinha vencido. E, acima de tudo, eu estava finalmente livre.